Vamos trabalhar aqui agora uma doutrina para a gente corrigir ela. A doutrina maldita herética da predestinação fatalista incondicional. Não venha pegar o texto que Jesus diz: ninguém pode vir a mim que se o Pai que o enviou não o trouxer. Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Aí alguém pega esse texto para tentar manipular o texto, criando uma interpretação para dizer, tá vendo? Só vem a Cristo quem Deus escolheu. Só vem a Cristo quem Deus determina. É mentira, irmão. O texto, Jesus não disse isso em canto nenhum. Jesus não está ensinando isso em canto nenhum. Jesus ensina a doutrina da predestinação fatalista incondicional. Quando Jesus diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou não o trouxer. Por quê? Trazer aqui é no sentido de mostrar. Quem mostra ao homem Cristo, a esperança, é o próprio Deus. Não é no sentido de Deus vai escolher você e você vai ser salvo porque Deus vai trazer você para Cristo e o outro não. Não é nesse sentido. Não é nesse sentido. Quando Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Jesus está dizendo que é o próprio Pai que testifica dele. É o próprio Pai que convida o homem a vir a ele. É o próprio Pai que mostra ao homem o caminho que ele deve seguir. Se você ler o texto lá em Salmos 25, versículo 8 e o versículo 12, você vai ver Deus dizer assim. A palavra vai dizer que Deus ensina o caminho ao pecador. Deus instrui, ensina o caminho que o pecador deve escolher. Você está entendendo isso? É nesse sentido que Jesus disse. É nesse sentido que Jesus está dizendo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Não é que você vai vir porque é escolhido. É porque é Deus quem faz o homem ver Jesus. É Deus quem dá testemunho de Cristo. É Deus quem mostra o caminho da salvação em Cristo para nós. Porque se Deus não fizer isso, como é que a gente vai ver? O diabo não vai mostrar Jesus. O diabo trabalha para cegar você do entendimento da verdade do Evangelho, não deixando você ver Cristo. Então o próprio Deus é nesse sentido. Olha também o que o apóstolo João vai dizer. Estamos aqui fazendo uma exegese, usando o texto, comparando com o texto, para a gente entender isso. Porque alguém pega esse texto para dizer, não, ninguém pode vir se o Pai não trouxer. Só vai vir para Jesus os salvos, escolhidos. É mentira. Quando Jesus disse isso, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, Jesus estava falando dentro desse contexto aqui, ó. Olha o que diz o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 9. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou, para que quem nele crê tenha vida eterna. Jesus falou nesse sentido aí, nesse contexto, que é Deus quem dá testemunho do Filho, para quem nele crê tenha vida eterna. Por isso que Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou não o trouxer. É o Pai que leva você a Cristo. Agora, se você segue, aceita e se conduz, aí é você que escolhe. É sim. Aí esse pessoal da doutrina da predestinação incondicional fatalista vai dizer assim, o homem não pode resistir à graça de Deus. Pode sim. A Bíblia está cheia de advertências sobre isso. Quando Jesus vai dizer, aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus está mostrando aí que salvação não é um ato soberano de Deus determinado para o homem ser salvo e acabou-se. Jesus está mostrando que salvação ela é dada por Deus. Agora o compromisso de guardar, reter e permanecer nela é do homem. Por isso que Jesus disse, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Qual é o sentido aí dessa palavra que Jesus está dizendo? Jesus está orientando os irmãos de uma igreja aí a ser prudente, guardar aquilo que tem. O que é que nós temos para alcançar essa coroa? É a fé, que Pedro vai dizer lá na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9. Alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Então nós temos que ir até o fim, como disse Paulo,
combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Por isso que Paulo seguiu para a salvação. Porque se Paulo não tivesse guardado a fé, não tem salvação para quem não vai até o fim. É por isso que o escritor aos Hebreus, ele vai dizer assim, ó, Hebreus, vá lendo, viu? Eu estou dando os textos e você vai lendo para confirmar. Eu não estou dando os textos, citando o texto aqui aleatório. Eu estou citando o texto dentro do que eu estou explicando. Que o homem sim pode perder a salvação. Por isso que Paulo, que o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 39, olha o que diz a palavra de Deus. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O escritor aos Hebreus está advertindo os irmãos nesse capítulo aqui, capítulo 10, é muito importante. Eu queria que você tirasse um tempo da sua vida para meditar, examinar esse capítulo 10 de Hebreus, tá? Você vai aprender algo muito importante para a sua fé, para o seu crescimento, para a sua vida firmada em Deus aqui, nesse capítulo 10 de Hebreus. Então, no versículo 39, o último versículo do capítulo 10, o escritor vai dizer assim, o justo, o versículo 38, ele diz, o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quem está falando isso é Deus. Deus não tem prazer nos que voltam. Porque os que voltam, os que recuam, os que não prosseguem na direção dele, voltam para a perdição. Está vendo que você pode voltar? E o escritor aos Hebreus, no versículo 39, ele vai dizer, nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição. Está vendo que o cristão que está salvo, ele pode recuar e voltar à perdição? Aí o escritor vai dizer, nós somos daqueles que crê para a conservação da alma. Crer é permanecer, é confiar, é estar firme, é seguir. Nós somos desses que cremos para conservar a nossa alma, para a conservação da nossa alma. Meu irmão Cícero Francisco, boa noite. Paz do Senhor Jesus, meu irmão Cícero. A paz do Senhor, meu vizinho aqui próximo. Então, estou mostrando a você que essa doutrina da predestinação fatalista incondicional não procede da verdade do Evangelho. Jesus não trouxe essa doutrina. Ah, mas o pastor Augusto Nicodemos prega. Ah, mas tem muitos pastores nas igrejas batistas pregando. Ah, mas tem muitos pastores na presbiteriana pregando. Meu amigo, os pastores vão pregar o que ele quer. As igrejas vão ensinar o que elas querem. Porém, se você quer ser salvo, se você quer estar andando verdadeiramente em Deus, Jesus não mandou você seguir nem pastor nem igreja. É a Cristo, é a doutrina dele. O lugar para você estar não é seguindo o pastor nem dentro de igreja. É em Jesus. E a palavra de Cristo é quem deve estar em você guiando. É a palavra de Cristo. É a doutrina de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, é isso que tu tem que fazer para se manter na salvação. Fazendo isso, te salvarás. Está entendendo? Então observe que o escritor aos Hebreus vai dizer que o homem pode sim perder a salvação. Por isso que Jesus disse, vigiai com os falsos profetas. Por quê? Porque através dos falsos profetas, o diabo faz muito apostatar da fé, seguindo doutrina de demônios. Quantos estão aí vivendo dentro de movimento demoníaco, manifestações satânicas em nome de poder de Deus? Quantos estão vivendo dentro de um conceito tenebroso, obscurecido, apartado da vida de Deus, pelo entendimento cego, pela dureza do coração, pela ignorância, por não conhecer a verdade do Evangelho? Quantos estão aí perdidos, mortos, com o nome de que vives, reprovados da fé? E Paulo vai dizer, escrevendo a Timóteo, primeira carta de Timóteo, deixa eu ver se é a primeira, que eu quero aqui pregar, ministrar, mostrando o texto, dentro do que eu estou ensinando para você analisar. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de
demônios. Espíritos enganadores são homens que falam pelos espíritos do engano. Doutrina de demônios são conceitos formados não da parte de Deus. Por isso que o apóstolo João vai dizer, se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba, porque esse não tem a Deus. Vai lá, vai meditar isso lá na segunda carta do apóstolo João, no versículo 9 e 8, 9 e 10, porque não tem capítulo, tá bom? Então, essa doutrina da predestinação fatalista incondicional é uma doutrina de demônios, herética, anátema. Não condiz com a verdade do Evangelho. Nem Jesus, nem os apóstolos pregaram esse conceito que se vive hoje dentro de muitas igrejas. Inclusive, eu estava numa igreja que não tinha essa linha de pensamento. Aí muda pastor, vem outro pastor, vem outro pastor. Aí veio um pastor com essa ideia e começou a pregar isso dentro da igreja. E eu não quis mais ficar lá. Porque eu não fico dentro de um local onde está ensinando o contrário à verdade do Evangelho. Eu não fico. Por isso que Paulo vai dizer, notai os que conduz a doutrina de Cristo em escândalo, os que não se mantêm fiel, os que escandalizam a doutrina, os que deturpam a doutrina, notai os tais, aparta-te deles. Romanos 16, 17. Tem muitos aí que se perderam da fidelidade à doutrina de Cristo. Tem muitos que estão pregando doutrina de demônios, movimentos, anátemas, dentro de igreja, ventos de doutrina. Cuidado, irmão. Esteja firme com a sua vida na palavra, na doutrina. Não fique aí achando que está seguro em Deus dentro de nenhum ministério, nenhuma igreja. Porque a rocha, o lugar firme para o cristão estar, é em Cristo e na palavra de Cristo. Então essa doutrina da predestinação incondicional fatalista é uma doutrina herética. Nem Jesus, nem os apóstolos ensinaram a ninguém. Não, você é salvo, você não perde mais salvação. Não precisa você vigiar, não precisa você ter cuidado, não precisa você ficar atento, não precisa você perseverar. Então para que Paulo disse, ei, cuida, aquele que está em pé, cuide e olhe para que não caia. Espera aí. Por que Paulo disse isso? Por que Paulo disse isso? Porque Paulo disse a Timóteo, Timóteo, cuida de ti e da doutrina, fazendo isso te salvarás. Por que Paulo disse isso? Porque Paulo vai chegar aos irmãos na igreja de Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2, e ele vai dizer, irmãos, o evangelho que eu vos notifiquei, no qual vocês creram, no qual vocês permanecem, pelo qual vocês serão salvos, se permanecer até o fim. Por que Paulo disse isso? Porque Paulo botou essa condicional, se. Porque Paulo não disse, vocês já são salvos e salvos para sempre. Porque essa doutrina não existe, gente. Essa doutrina não foi Cristo que trouxe. Aí o cara chega para mim e diz, não, mas irmão Wellington, a Bíblia fala de predestinação. Fala, meu amigo. Fala, meu irmão. E eu vou ler agora os textos que falam de predestinação. Mas eu vou mostrar a você que essa predestinação que a Bíblia fala não é essa que esses mentirosos pregam. Que esses filhos do diabo pregam. Obreiros de Satanás transfigurado como obreiro de Cristo prega. E eles enganam muito bem, tá? Só conhece, só pode ver a astúcia desses obreiros quem está com a mente iluminada. Meu irmão, cuidado. Por isso que Jesus disse, olha, acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós como ovelhas, mas interiormente são lobos. Meu irmão, e Jesus vai dizer assim, pelos frutos conhecerás a árvore. A árvore aqui são esses ministros. O fruto aqui é o que eles pregam dentro da intenção. Não, o fruto que Deus fala não é testemunho de usos e costumes, tá? Tem muita gente entendendo errado. Não, pelos frutos. Olha, eu me visto bem, eu ando assim, eu não bebo, eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu estou na igreja, sou religioso.
Tem muitos filhos do diabo dentro da igreja, não bebe, não mata, não rouba, não fuma. Tem muitos filhos do diabo enganando a multidão, fazendo a multidão pensar que é homens de Deus, que são cheios da unção e são ministros de Satanás, levando muitos para o inferno dentro das muitas igrejas, quando Jesus diz: acautelai-vos dos falsos mestres, dos falsos profetas. Você sabe o que significa a palavra cautelai-vos? Você sabe o que Jesus está dizendo aí aos seus discípulos? Você sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você, que eu também sou. Eu sou discípulo de Cristo, você é. Então você tem que guardar e andar na doutrina, na palavra de Cristo, se você é discípulo dele. A palavra cautelai-vos quer dizer: tenham cuidado, sejam precavidos, estejam atentos com os falsos profetas. E os falsos profetas estão pregando isso. Olha o que Pedro vai dizer sobre tais. Olha o que Pedro vai advertir também os irmãos. Os irmãos foram muito advertidos contra falsos profetas. Hoje o povo está mais preocupado da sua formalidade religiosa, da sua forma de vestir, dos seus usos e costumes, dos seus cabelos, das suas tranças. Hoje o povo está mais preocupado em não usar brinco, não usar maquiagem, não usar bermuda, não usar camisa de manga, sem manga. Hoje o povo está mais preocupado em cumprir a rotina de igreja, a formalidade, a devoção, as obrigações, os sacrifícios e rituais, as devoções, as devocionais, a social. O povo está mais preocupado com isso. O povo não é prudente. O povo não está nem aí para a palavra, não está nem aí para o que Jesus nos mandou verdadeiramente. Está atento.